E aí, galera, belezinha? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso, né? Vem comigo aqui conhecer um pouquinho mais, né, sobre geografia do Amazonas. Nós já temos alguns vídeos aí no YouTube para você, né? 3 vídeos aí. Agora nós vamos fazer um vídeo com correção de exercícios para vocês, beleza? Então tá aqui Vale Concurso, né? A gente tem aqui, ó, o Instagram, o YouTube, né, o Face do Vale aí, né? A gente tem aqui, ó, o meu Instagram, @prof.idelmarmedeiros, né? Se você gostar do vídeo que a gente vai fazer, das correções, das dicas, né? Segue lá, né? Segue lá, dá um joinha pra gente aí, deixa os seus comentários, né? Igual eu já falei nos outros vídeos, né? Eu tô pegando aí as sugestões para o próximo vídeo que nós vamos fazer aí para a PM do Amazonas de geografia. Aquele que for mais pedido, aquele assunto que for mais pedido, eu vou fazer para vocês uma videoaula sobre ele, beleza? E sobre, né, a participação, aquelas pessoas que estão lá no meu Instagram lá, que estão me adicionando, que a gente interage via Instagram, não é isso? Eu posso tirar suas dúvidas. Para essas pessoas eu estou me disponibilizando aí. Na semana anterior ao concurso, eu vou liberar para vocês exclusivamente um simulado de geografia, um simulado com aquelas questões, né, mais bisuradas, aquelas questões que eu acho que pode cair na sua prova, tem mais chance de cair aí na sua prova, para você chegar na prova melhor preparado, beleza, galera? Então segue lá, @prof.idelmarmedeiros, não é isso? Lá a gente interage, você pode fazer pergunta, eu vou te responder tranquilamente. Entra aí no Vale, né, vê o que a gente tem de curso aí, joinha o nosso curso aí para o Amazonas, né? Aulas excelentes, atualizadas, top para você, tranquilo? Então vamos lá, galera. Tá aí, né? Polícia Militar do Amazonas, a gloriosa aí, não é isso? Então vamos lá. Eu trouxe algumas questões aí que caíram em provas falando sobre o Amazonas. Pode ser da última prova da PM do Amazonas, pode ser de outros concursos. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Todos os assuntos que estão aí são assuntos, né, temas que estão aí no seu edital, tranquilo? Então, olha só. A usina hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau, então aí tem falando, né, no edital sobre energia, tem falando sobre a questão aí de hidrelétricas, né? Usina hidrelétrica aí de Santo Antônio e Jirau serão as primeiras da Amazônia, então primeira da Amazônia, ó, serão as primeiras da Amazônia a utilizar o sistema de turbina tipo bulbo, né? Então turbina tipo bulbo aí, né, são as turbinas horizontais, deitadas, né? São usinas que funcionam aí, é o que a gente chama de fio d'água. Que é isso, professor? Fio d'água não precisa construir grandes hidrelétricas para essas usinas funcionarem, né? Então a gente tem aí Santo Antônio e Jirau, a gente vai ter aí também Belo Monte, né? A gente vai ter aí Belo Monte. Vamos lembrar aí, né, que a gente tem aqui, ó, o Rio Amazonas, ó. Então a gente tem aqui o Rio Amazonas, nesse Rio Amazonas aí. A gente tem aqui a foz do Rio Amazonas. Imagina que você está navegando aí nesse rio e está sendo levado pela correnteza. Então do lado de cá a gente tem as chamadas margem direita do Rio Amazonas. E nessa margem direita, a gente tem vários rios aí, tá? Entre esses vários rios, 3 rios são afluentes importantes aí, né, do Rio Amazonas. Esse rio aqui é o Rio Xingu, né? O Rio Xingu que está lá no Pará. Esse rio aqui é o Rio Tapajós, né? Parte dele, grande parte dele está no Pará também. E esse rio aqui é o Rio Madeira, tá ok, galera? É o Rio Madeira. Esse Rio Madeira aí, ó, ele sai lá de Rondônia, não é isso? Sai lá de Rondônia,
atravessa o Amazonas aí e deságua na margem direita do rio Amazonas. Beleza? É aonde a gente tem hoje os grandes projetos hidrelétricos. A gente vai discutir sobre isso quando a gente estiver discutindo sobre hidrelétrica, sobre questões ambientais. Importante esse debate, né? Aqui no Rio Xingu, aqui, ó, a gente tem aqui a usina hidroelétrica, ó, de Belo Monte, ok? Então a gente tem aí a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, muito impacto ambiental, muitos problemas aí, não é isso? A gente vai ter aqui no Rio Tapajós aqui uma usina hidrelétrica aqui, chamada usina hidrelétrica de Teles Pires, né, num afluente aí chamado Teles Pires, e aqui no Rio Madeira a gente vai ter aí, né, as duas usinas que a gente está falando lá, Santo Antônio e Jirau, beleza? Que são usinas de fio d'água que estão aí nesse rio. Então, importante, né? Que não exige grande superfície alagada, sugerindo uma perspectiva de sustentabilidade. Por que eu preciso de grandes áreas alagadas, né, gente? Eu preciso de grandes áreas alagadas quando eu estou em regiões tropicais. Porque em regiões tropicais eu tenho sazonalidade. O que é isso, sazonalidade, professor? Um período chove e o outro período não chove. Aí eu estou na região amazônica. Teoricamente, chove o ano todo. A gente vai ter diminuição dos índices pluviométricos em alguns meses do ano, não é isso? Então vou ter diminuição dos índices pluviométricos em alguns meses do ano, principalmente aí, né, agosto, setembro, outubro, não é isso? Eu vou ter essa diminuição, mas, né, vai ainda continuar tendo chuvas durante o ano todo, né? A pluviosidade aí é superior a 2.500 milímetros ao ano, característica do clima da região amazônica, clima equatorial, característica que a gente tem aí desse clima, professor. Alta pluviosidade, chuvas bem distribuídas, temperaturas médias de 26 graus, né? Alta temperatura média, elevadíssima, né? Que mais? Amplitude térmica baixa, 3 graus, então você praticamente não consegue definir outras estações a não ser verão, a não ser quando a gente tem aí a atuação da massa polar atlântica, não é isso? Que vem do sul, é canalizada ali pela planície do Pantanal e chega aí na parte oeste do Amazonas, provocando um fenômeno chamado friagem, que é queda brusca de temperatura. Tá ok? Então, importante isso. Qual outra usina eu tenho de importante aí? A gente ainda tem uma outra usina aqui importante, que a gente discute sobre ela, lá no rio Uatumã. Essa usina Uatumã aí, que está lá no rio Uatumã, ela chama a usina hidrelétrica de Balbina. Foi construída aí para abastecer Manaus de energia, mas é considerada o maior impacto ambiental do Brasil, né, que existia antes do rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho, né, em Minas Gerais, não é isso? Então era o maior impacto ambiental. Por que o impacto ambiental aí era tão grande, professor? O impacto era grande porque na época não existia legislação ambiental específica, né, para isso, e aí a usina, ela, quando foi criada o lago, não foi limpo a região, né? Então o lago foi criado e a vegetação ficou lá decompondo, gerando grande quantidade de metano na atmosfera, tá? A gente vai falar sobre isso daí, hein? Fica ligado que isso daí é importante pra gente, beleza? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui Rio Madeira aí, né? Rio Madeira aí, tá? Que é onde estão essas usinas. Importante essa informação para a gente, beleza? Vamos continuar aí, né? Vamos passar aí para uma outra questão. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui nossos comentários aqui, né? Nossas anotações, para a gente passar para outra questão aí para você. Olha a outra questão que a gente tem aí, né? Nós vamos pegando a questão e vamos ampliando, ok? O ponto mais elevado do relevo brasileiro,
o Pico da Neblina aí que tem 2.998 metros, né? É o ponto mais alto, ponto culminante do Brasil. No Brasil, galera, nós não temos ponto nenhum, lugar nenhum em que a altitude supera 3.000 metros. Beleza? Aonde isso aí está? Isso aqui está nos chamados planaltos residuais norte-amazônicos. Galera, presta atenção, hein? Quando a gente começa a falar aí sobre relevo amazônico, né? Relevo amazônico, a Amazônia tem altitudes baixas, em média, a altitude da região amazônica do estado é baixa. O que predomina no estado amazônico? No estado do Amazonas predomina depressões, ok? Predomina depressões. A gente tem aí depressão da Amazônia Oriental, a gente tem depressão da Amazônia Ocidental, não é isso? E a gente tem dois planaltos residuais norte-amazônicos, não é isso? Onde estão os pontos mais altos da região, e os planaltos residuais sul-amazônicos. E a planície, professor? Planície, segundo a classificação atual, é só aquilo que está no entorno dos rios. Então, a planície amazônica, que no passado já representou 2 milhões de quilômetros quadrados, hoje ela representa aí no relevo amazônico só 100 mil quilômetros quadrados. É só aquilo que está no entorno do rio Amazonas ali, chamada planície amazônica, ou em torno dos outros rios aí que a gente vai ter. Beleza? Então a gente pode colocar aqui que predomina, atenção nisso, predomina aí depressões, né? O que predomina, o que faz com que o relevo amazônico seja baixo. Apesar disso, lá no Planalto das Guianas, essa Planalto Residual Norte Amazônico, aí no passado ele chamava Planalto das Guianas. Lá no Planalto das Guianas, né, na divisa com as Guianas e na divisa com a Venezuela, a gente vai ter aí, né, o Pico da Neblina. E logo do lado do Pico da Neblina a gente vai ter o Pico 31 de Março, que é o segundo maior pico do Brasil. Tá? Então, onde se encontra? Nos contrafortes andinos, nada a ver, né? A gente está longe aí da Cordilheira dos Andes. No altiplano boliviano está lá, né, onde os indígenas vivem na Bolívia, na parte ocidental da Bolívia, né? Está longe aí. No Planalto das Guianas, na fronteira com a Venezuela. Então, é isso aqui, Planalto das Guianas, fronteira com a Venezuela. Fica atento a essa questão de relevo, hein? Relevo sempre está presente nas provas, né? Essa questãozinha básica aí. Qual que é a forma de relevo que predomina no estado do Amazonas? Questãozinha básica para cair aí, hein? Fica atento nisso, beleza? Principalmente porque é um assunto que está colocado aí no edital da sua prova, não é? Beleza? Vamos lá? Próxima questãozinha aqui. Se você está vendo a questão aí, se você ainda assim tem dúvida, não entendeu, galera, meu Instagram, @prof.idelmarmedeiros, pergunta lá. Se você está entendendo, está achando que está ficando joia para você, dá um joinha para a gente aí, deixa o seu comentário aí, galera, ajuda aí, beleza? O outro vídeo nosso aí, ó, já tem mais de 40 mil visualizações, né? Vamos conseguir aí arrebentar com esse outro vídeo nosso aqui também e no pessoal participando lá do Instagram, beleza? Estou aguardando, hein? Olha lá, PM Amazonas 2011. Com relação à integração da Amazônia, né? As dinâmicas territoriais comandadas pelo Centro-Sul aí, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, né, onde a tecnologia, né, é mais avançada, né,
Quando que vai se dar essa integração? Essa integração da Amazônia aqui, ela vai se dar principalmente a partir aí da década, galera, de 1960, década de 70, né, nos governos militares. Quem já assistiu meus outros vídeos aí, vê eu falando lá sobre integrar para não entregar, né? Integrar para não entregar, né? Os militares preocupados com o assédio, né, europeu, com o assédio norte-americano, né, resolveram fazer uma maior integração. E aí o que a gente vai ter? Não só na Amazônia aqui, mas em toda a região norte, a gente vai ter aqui, ó, no Pará, projeto Carajás, não é isso? Mas na região norte aí a gente vai ter BR-230. O que é BR-230 aí? Transamazônica, beleza? BR-230 aí, Transamazônica. O que mais que a gente vai ter aí, além da BR-230 para vocês aí da Transamazônica? A gente ainda vai ter ali a Zona Franca de Manaus. Ó, Zona Franca de Manaus. Só que ninguém vai para o meio do nada, né, galera? Ninguém vai para o meio do nada. Para eu ir para algum lugar, eu tenho que ter uma infraestrutura mínima. E a base de infraestrutura que a gente tem está associada a quê? Transporte. Né? Eu preciso fazer chegar a matéria-prima, eu preciso ter o escoamento do meu produto, não é? Para exportar ou para chegar aos mercados consumidores que aqui são destinados, não é? Então, olha só, o vetor oriental, galera, questãozinha básica, né? Rosa 200, norte, sul, leste, oeste, olha aí, ó, aqui, ó, importante você ter essa orientação aqui, ó, porque muitas vezes a questão da prova é só você saber se está falando a orientação correta ou não, ok? Então é importante você saber isso. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção nisso. Parte leste aí, então, aqui é Oriente, ó, Oriente. Aqui é Ocidente, né? Se eu parar para pensar em Oriente, eu estou fazendo divisa aqui com quem? Eu estou fazendo divisa aqui com o Pará, ó. Se eu parar para pensar no Sul aí, eu estou fazendo divisa com quem aqui? Estou fazendo divisa aqui com Rondônia, Mato Grosso, não é isso? Se eu parar para pensar no oeste aqui, né? Eu estou fazendo divisa aqui com o Acre, olha isso, né? Aí no norte eu estou fazendo divisa com Venezuela, Guiana, não é isso? Então, importantíssimo isso, né? Então, olha só, no vetor oriental, o que eu tenho em vetor oriental? Vetor oriental é essa parte aqui, ó, ok? A ocupação estruturou-se a partir da década de 60. O que aconteceu lá na década de 60, professor? Década de 60, galera, 1960, construção de Brasília, né? Brasília foi inaugurada em 1960 no governo do JK. E aí era necessário interligar Brasília a todo o país, né? As chamadas BR-0, né? BR-0 são aquelas que saem do ponto zero do país, que no nosso caso aqui é Brasília. E aí, quem que a gente tem aqui? Belém, Brasília. Então aqui eu tenho a BR Belém, Brasília, beleza? Nas décadas seguintes, uma vasta mancha de povoamento, ó, nucleada por áreas de intensa modificação das paisagens natural, organizou no vetor oriental, lógico. Se eu crio uma estrada no meio de uma floresta fechada, eu crio aquilo que é chamado de vetor de destruição, não é? O vetor de destruição, eu não consigo mais destruir a floresta só pelas bordas, só comendo pelas bordas, não é? Porque a floresta fechada, com um facão, uma motosserra, você não vai a lugar nenhum, não é? Mas agora eu consigo entrar dentro da floresta e desmatar de dentro para fora, é o vetor de destruição.
tá? Por isso que se discute muito sobre construir estradas hoje na Amazônia, né? De se permitir o uso de alguns rios na Amazônia, porque isso facilita o adentramento da floresta para desmatamento. Rios, estradas, é o que a gente chama aí de vetor de destruição, tá? Então é importante isso daí. A paisagem foi modificada radicalmente e a população foi se acumulando, se acomodando no entorno das cidades, das vilas que iam surgindo, né, nas bordas dessas estradas. Um vetor ocidental de ocupação estruturou-se a partir de 1970. Então eu falei para vocês, vetor vai estar associado a quê? Rios, estradas, né? Vetor é uma seta. Vetor é uma seta, o que permite a pessoa entrar em um determinado lugar, tá bom? Essa é a ideia do vetor, né? Então na parte ocidental aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, olha lá, a BR Porto Velho, Manaus, né? Porto Velho, Manaus, beleza? Então a gente vai ter aí, né? Importante demais aí, beleza? E aí no vetor aqui também, olha só, né? A gente vai ter aqui Belém, Brasília aqui, ó, Belém, Brasília, e após esse Belém, Brasília aqui, né? A gente vai ter aqui, saindo da região norte, Manaus, aí para onde? Manaus para Boa Vista, em Roraima. Não é isso? A estrada que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, na parte ocidental. Então, olha lá, né? A cenário alternativo que apresenta os eixos viários, as vias, olha aí, que induziram, respectivamente, o setor, né? O vetor oriental e o vetor ocidental. Belém, Brasília e Brasília-Acre, nada a ver Brasília-Acre, né? Não existia nem estrada que chegava no Acre facilmente, recentemente, né? Algumas eram feitas transporte através de balsa, só recentemente, né? Com a inauguração de uma ponte em 2021 que facilitou isso. Transamazônica e Cuiabá-Santarém, nada a ver. Manaus-Boa Vista, ó, Manaus-Roraima, então sai aqui de Manaus, né? A Roraima. E Porto Velho, Manaus. Então a gente tem aqui, ó, né? A interligação ela tem que ser feita via capital, né, galera? Então era facinho aqui, né? Porque eu tinha Manaus aqui, Belém aqui está no Pará, Acre aqui, não estou falando de Amazonas, não é isso? Cuiabá, Santarém é no Pará, Carajás é Pará, Itaqui é Maranhão, olha só. Então, o único lugar onde eu tenho aí esse vetor de ocupação e que permite chegar às capitais também é aí na letra C. Beleza, galera? Tranquilinho? Vamos lá? Então, vamos continuar aí. Mais uma questão, essa parte das BRs aí, né, das rodovias de transporte. A gente tem aqui no Vale uma aula que fala específico da parte de transporte, da parte dos municípios, né? Vai lá para você poder conhecer o nosso projeto, né? Você vai gostar e vai gabaritar a sua prova aí, tá? Só professores muito experientes, top aí para te ajudar no seu concurso. Tranquilo? Próxima questãozinha aí. Se você, galera, tá gostando da correção, dá um joinha aí. Segue lá no Instagram, né? Nós estamos juntos aí. Olha lá, nas matas de terra firme, em que a competição é pela luz intensa, o que a gente tem, galera? Vamos pensar. Opa, tá vivo? Pera aí. Caiu aqui meu pincel. Vamos pensar aqui. A gente tem uma floresta. Essa floresta, ela tem níveis diferentes. Olha só, então essa floresta aí, ela tem níveis diferentes. Como é que funciona esses níveis diferentes dessa floresta?
nós temos aqui a parte mais alta, que é a chamada terra firme. A gente tem aqui a chamada mata de várzea, mata de várzea, e a gente tem aqui, na área alagada, que é a área alagada, o que a gente chama de igapó, várzea e terra firme. Terra firme aí, beleza? Na videoaula nossa, se você procurar aí, né, uma videoaula que a gente tem aí com mais de 40 mil visualizações, você vai ver a gente discutindo isso com mais calma, tá? O que a gente tem? Essa mata de terra firme aqui é a mata onde a gente tem os seringueiras, as castanheiras, né? Onde a gente tem árvores aí que chega a 50, 60 metros de altura. É uma mata que forma dossel. O que é dossel? Aquele tapete verde, né, que você não vê o solo, não é? A copa das árvores se encontram, e aí é lógico, né, que a vegetação que está mais próxima ao solo vai ter dificuldade de receber a luz. Como essa vegetação vai ter dificuldade de receber a luz e a umidade não é problema, o que ela vai fazer? Vai se adaptar. Como se dá essa adaptação, professor? A folha fica grande e larga. Então a gente vai ter folhas grandes e largas na parte baixa da floresta. Como é que chama isso? Latifoliada. Latifoliada. Folhas grandes e largas para receber maior luminosidade. Nas matas de terra firme, então, em que a competição de luz é intensa, as árvores do estrato superior mais altas podem alcançar 50, 60 metros. A copa das árvores forma um dossel contínuo, que não deixa os raios solares chegarem até as plantas que estão mais baixas, né, tornando o interior da floresta escuro e úmido. Nos estratos inferiores, sombreados, árvores de menor porte se interpenetram e se emaralham com cipós e lianas, muitos cipós, caracterizando uma formação densa e compacta. Lembra da questão anterior que eu falei com vocês, né? Que com um facão, uma motosserra, ninguém vai a lugar nenhum, né? Porque a floresta é densa, né? Você não consegue entrar nela, ok? Por isso que tem a discussão dos vetores de destruição. Essa formação resulta das seguintes condições climáticas. Primeira questão que a gente tem aqui é qual que é o clima, que nós já falamos lá na primeira questão, né, galera? Clima equatorial, característica, né? Quente demais, úmido demais, não é isso? E aí, olha só, índice de precipitação acima de 1.800, 2.000 milímetros. Verdadeiro, né? Ela é maior que 2.500 milímetros ao ano, e essas chuvas aí são bem distribuídas, beleza? Temperatura média uniforme, exatamente, e elevada, 26 graus em média, acabei de falar isso para vocês, né? E médias uniformes, varia pouco, a amplitude térmica aí é 3 graus só, não é? Pequena variação de temperatura, olha lá, falei isso já para vocês. Menor incidência de energia? Lógico que não, é maior incidência de energia. Por quê? Porque está próximo aí, próximo ao Equador. Quanto mais próximo ao Equador a gente está, o que a gente vai ter, né, galera? Quanto mais próximo ao Equador, maior é a quantidade de energia que está sendo disponibilizada, a radiação solar, né? Quando eu falo para você baixa incidência de energia, não, baixa luminosidade nos estratos mais baixos da floresta. Porque nesses estratos mais baixos eu vou ter baixa luminosidade? Porque está se formando dosséis, as copas das árvores estão tampando, evitando que a luminosidade chegue até essas partes mais baixas.
Fica ligado, dá uma olhada no outro vídeo que já está aí disponível no YouTube para você. O outro vídeo aí fala um pouquinho sobre clima, o outro vídeo fala um pouquinho, né, sobre biomas. Fala aí qual que é a próxima aula que você quer, qual que é o próximo assunto. Dá um joinha pra gente aí. Faz comentário, né? Faz comentário aí, beleza? Se a gente tiver aí, né, 150, 200 comentários, eu vou fazer a aula que vocês pediram aí para postar aqui para vocês, beleza? Então dá um joinha aí pra gente. Segue lá no Instagram, galera. Olha o que eu falei, hein? Quem tiver lá no Instagram vai ter direito a um simulado aí na semana anterior à prova. Simuladão para vocês aí, bem bisurado, para vocês arrebentarem aí em geografia, galera. Vem para cá que vocês estão com o que tem de melhor aqui, né? Para você garantir a sua vaga aí na PM do Amazonas, beleza? Vamos para mais uma questãozinha aí, última questãozinha aqui pra gente, olha lá, ó. Última questãozinha pra gente aí, ó. A extensa faixa de fronteiras mortas porque não mora ninguém nessas áreas, né? É floresta. Floresta, ela passa de um país para o outro e não tem ninguém, o que facilita invasão, extração, né? O que a gente chama de biopirataria, roubo de minerais, né, de urânio, de diamante, de ouro, e alguns conflitos indígenas aí com garimpeiros, com grileiros, que é um assunto de uma aula nossa também, né, galera? Aqui no Vale a gente tem uma aula específica falando sobre essa parte de conflitos de terra aí, beleza? Levou o governo brasileiro a adotar nas últimas décadas do século XX, né, década de 80 principalmente, já no governo aí do José Sarney, né, ações diante das tensões surgidas com o aumento do narcotráfico, aí parte dessas fronteiras ali, né, próxima a São Gabriel da Cachoeira, ali, região do Amazonas conhecido como Cabeça de Cachorro, né, onde a gente tem grande concentração, grande efetivo aí do Exército Brasileiro. Por quê? Fronteira com a Colômbia, galera. Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que atua fortemente ou atuava fortemente nessa região, né? Região importante de tráfico de droga, onde passa aí a cocaína mais pura do mundo, vindo aí do Peru, né? A gente tem até questões de conflitos aí nos presídios do Amazonas, né? Com muitas mortes, que está associada a essa briga de facções aí para dominar, né, essa rota de tráfico internacional de drogas aí, tá? E com a questão das fronteiras surgidas na região. A principal ação adotada nesse sentido foi, né? Então, olha só, a principal ação adotada nesse sentido foi a criação aí, né, em 1985 do projeto Calha Norte. Tá ok? O que é esse projeto Calha Norte? Esse projeto Calha Norte é uma faixa de 200 quilômetros, mais ou menos 200 quilômetros de largura, né? Que pega aí, inicialmente, era só a região norte, né? Toda a região norte com os outros países, né? E que tinha uma maior vigilância nessa área, uma maior presença do Exército nessa área aí, né? Calha, porque é aquilo que a gente tem na beirada do telhado, na borda, norte, porque é a região norte, né? Projeto Grande Carajás. Esse projeto aqui está lá no Pará, né? É de exploração mineral, minério de ferro, Sistema Integrado de Vigilância, isso aqui é CIVAM, né? Sistema de Vigilância da Amazônia, né? Esse sistema aí que só na década de 90 foi finalizado aí, tá ok? Está associado ao uso de satélites, de aviões, para monitorar a região amazônica. E lançamento em 1990 da base de Alcântara, né? Base de Alcântara está lá no Maranhão, tá, galera? Base de Alcântara é uma das principais áreas de lançamento de satélite e de foguetes do mundo, né? Tá próximo à linha do Equador aí. Tranquilo, galera? Então tá aí nossa videoaula para você. Espero que você tenha curtido. Dá um joinha pra gente aí. Segue lá no Instagram. Faz os seus comentários.
beleza? Escolhe qual que é o próximo tema que você quer para a próxima aula, né? Ativa o sininho aí para você não perder, para você estar recebendo as próximas aulas aqui do Vale Concurso, beleza? E vem com a gente que aqui nós somos bisurados e nós vamos arrebentar aí na PM do Amazonas, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima aula, galera.